Graça e paz, meus irmãos. Opa, amém. Como é bom, não é? Mais uma vez, estarmos na casa do Senhor. Tem tanta coisa que a gente passa durante a semana, não é? Tantos apuros, aflições, momentos que dão aquele gelo na barriga. E como é bom ir à casa do Pai, sentir a segurança, não é, das suas mãos a nos guardar. Então, que hoje você possa, então, descansar nos braços do Pai, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Eu vou pedir a você que abra comigo sua Bíblia, no livro de Êxodo, lá no capítulo 2. Êxodo, no capítulo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Amém? Capítulo 2 do livro de Êxodo, nós vamos fazer a leitura do verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho, e vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, e colocou nele o menino, e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Então a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, e enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. E nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. E ao abri-lo, viu um bebê chorando e ficou com pena dele, dizendo: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. E então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Até aqui, irmãos. Fechem os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos em Tua casa. Obrigado, Pai, porque apesar de tantas situações, temos agora a oportunidade, Pai, de nos deleitarmos na Sua presença, agora também na Sua palavra. Pedimos que o Teu Espírito fale conosco, Pai, que não seja mais voz de homens, Pai, mas o Senhor a ministrar no nosso coração. Senhor, tira toda a inquietação, toda a preocupação, mas que possamos verdadeiramente, Pai, estarmos atentos à Tua voz. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Há mais ou menos uns 19 anos atrás, mais ou menos, né? Quase 19. Nós estamos em maio, deve faltar uns 6 meses aí para dar 19 anos. A dona Ellen e eu, nós nos casamos, né? Eu contei umas coisas para ela, ela acreditou e aí a gente casou. Ela caiu, né, no chaveco. E aí nós nos casamos quase 19 anos atrás, né? Esse ano completaremos em outubro, 19 anos, finalzinho de outubro. E é interessante que quando, não é, nós nos casamos, tínhamos sonhos. Eu acho que todo mundo tem sonho de constituir família, não é, de como é a vida a dois, de como são, não é, os filhos e como vai ser a irmãzinha ali que está para nascer, né, o neném e tal, como é que é o rostinho, como é que vai ser. Então, a gente vai tendo sonhos e a coisa vai se formando na vida da gente. E eu me lembro da minha mãe, um pouco antes de eu me casar, falando sobre o casamento, ela dizia uma frase, né, que era: pô, mas sabe nem o preço do quilo do feijão, né? E vai pensar em casar. E eu queria dizer aos irmãos que até hoje eu não sei o preço do quilo do feijão. Confesso que eu não sei.
Mas que é caro, o bichinho é caro, né? E essa é uma verdade, não é? Muito interessante que quando nós nos relacionamos e pensamos acerca de casamento e da vida, muitas das coisas que são o dia a dia e que é a verdade, não é? Dessa nova experiência, dessa fase, a gente não sabe muito bem, não. Mas é como aquele que diz, pode pular que a água está boa. E a piscina está bem gelada, né? E é mais ou menos assim. Não estou falando mal do casamento de maneira nenhuma, mas hoje, depois de quase 19 anos, a minha visão acerca da família, acerca de ter filhos, é totalmente diferente de quando ainda aos 24 anos, não é? Olhava para frente e imaginava de como seria, não é? Não imaginava que ia ser tão divertido. E glória a Deus pela diversão e pela felicidade que traz, não é? O casamento. E a verdade, meus irmãos, é que hoje as pessoas seguem para o casamento, seguem para o matrimônio, por várias razões, não é? Há aqueles que realmente estão apaixonados, há aqueles que querem só sair da casa dos pais, não aguentam mais viver sob a tutela dos pais, há aquele que, assim, fala, sei lá, vamos ver como é que é, se der certo deu, se não der não deu, e a vida segue. O fato é que o mundo tem influenciado muito essa instituição tão sagrada que Deus criou, que é a família. E o mundo, não é? As pessoas, de maneira geral, têm criado novos valores, e aqui, se me permite, desvalores, não é? Para a família, coisas que fazem com que os homens deixem de ser os homens e as mulheres deixem de ser mulheres dentro de casa. E isso proporciona, não é, lares com bastante problema, muitas dificuldades, e eu não me refiro a questões financeiras, mas na vida a dois, no dia a dia, nas questões quando os problemas se levantam, porque se há algo que é verdade e é fato, e eu posso dizer a você, esses problemas se levantam, não é? Seja na ordem pessoal, marido e mulher, porque não deixaram de ser indivíduos, e também agora na vida a dois, não é? Nessa uma só carne que formaram diante de Deus ao se unirem. Os problemas vêm. E o mundo vai trazendo uma série de coisas, não é? Uma série de respostas a esses estímulos. E a pergunta que fica, não é? É como é que nós estamos respondendo a isso? E a você que ainda não casou e está idealizando a vida a dois, como vai ser o casamento, a família e tudo mais, não é? Eu não quero tirar a beleza e o glamour que está no seu coração e na sua mente, não é? Mas apenas prepará-lo, não é? Ou prepará-la, porque o dia a dia é um pouco mais gostoso do que você pensa, não é? É mais delicioso, não é verdade? Não é verdade? Os irmãos concordam comigo, está vendo? E assim, meus irmãos, nós vamos vendo que nós, às vezes, temos respondido a esses estímulos, não é, do dia a dia, no casamento, na vida, não como a Bíblia nos orienta que deveríamos, mas como o mundo e esses valores distorcidos, não é, apresentam que agora é a vida. E assim tem sido muitas famílias que estão e frequentam igrejas, não é? E eu queria trazer à luz aqui uma família bíblica, uma história, não é, verdadeira, real, que aconteceu e que passou por momentos bastante complicados e conturbados, para que a gente observe como é que foi, não é, o caminhar dessa família e como é que ela se desenvolveu. E a partir disso, não é, resgatar valores tão preciosos para a família, para os dias de hoje, não é? E o nome desse homem em questão aqui é Amrão. Amrão. Você já ouviu falar de Amrão? Já? Né? Eu não sei se tem que fazer assim com a língua, mas é que eu lembro da minha avó, quando ela me chamava, ela falava Rodrigo. Então é Amrão, né, em homenagem à minha saudosa vovó. Amrão, para quem não se lembra dele, ele é filho de Coate. Lembrou de Coate? Se não lembrou de Coate, você vai lembrar do pai de Coate. O pai de Coate é Levi. Levi todo mundo lembra, né? Quem foi Levi? Aquele que construiu a arca, não foi? Então Levi é aquele que é descendente de Jacó, e este agora, não é, que na sua linhagem, na sua descendência, foi instituído ali o sacerdócio, aqueles que cuidam agora das questões referentes ao templo. E Levi, então, ele tem um filho chamado Coate e um neto, filho de Coate, e o seu nome é Amrão.
E Amrão se casa com uma mulher, Joquebede. Joquebede talvez seja mais fácil de lembrar, não é? É a mãe de Moisés. E eles se casaram num momento bem divertido. E aí fica uma primeira questão, não é? Quando as pessoas vão propor casamento, pensam em casamento, não é? É natural e é comum que sempre se pense em buscar o melhor momento para isso, não é? Melhores condições, melhores oportunidades, para que, como se diz por aí, não é? O ingresso do casamento seja algo mais suave, menos sofrido, não é? Eu me lembro de pessoas dizendo que, não, quando eu me casei, eu já não tinha mais nenhuma dívida. E eu disse assim, porque quando eu me casei eu fiz todas as dívidas, né? Puxa, fui pela contramão. E outros dizendo, não, eu vou esperar terminar a faculdade, eu vou esperar fazer mestrado, eu vou esperar fazer o doutorado, eu vou esperar chegar na gaguice para eu me casar. Então pensa na melhor condição, na melhor estrutura. Essa família se casou num momento bem diferente. Vamos voltar alguns passos para trás, bastante tempo atrás de Amrão. Você deve se lembrar de José. José, você se lembra? Não é o pastor José da Silva Guiar, mas é o José que se tornou o segundo no Egito e que ali, não é, na leitura dos sonhos do faraó, ele organiza o Egito para que passe por um momento bem difícil da história e um outro momento em que agora ele, não é, o Egito, abastece a sociedade e o mundo. Está lá José, um homem proeminente, um homem muito importante na história do Egito, que salva, inclusive, essa nação de um período terrível de fome que passou o mundo inteiro. Esse José, colocado em posição de destaque, colocado ali como o segundo, acima dele somente o faraó, e vamos lembrar que o Egito naquela época era a potência mundial, então um poder não é grandioso que foi dado a esse homem. Ele traz a sua família, ele traz aqueles que são os israelitas para o Egito, e lá eles vivem por anos. E o tempo vai passando. Faraó morre, José morre, e muitas pessoas que eram desse período vão passando, e o tempo vai, não é, seguindo o seu percurso, até que se levanta um outro rei no Egito, um outro faraó, e a Bíblia diz, não é, que este... Verso 8 aí do capítulo 1. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que não sabia nada sobre José. E este que não sabia nada, agora faz uma leitura do seu governo. Ele faz uma leitura do seu país, do seu estado, não é? E ele observa que estes, chamados israelitas, eram agora muito numerosos. Era um povo muito grande. Estava muita gente ali. Ora, é como se a gente fosse invadido, não é? Por qualquer outra nação, e houvessem muito mais pessoas dessa nação do que do Brasil, do que brasileiros. E aí surgiu a preocupação, bom, esse pessoal aí pode, né, na hora de dar um conflito aí, pode virar a casaca para o inimigo e arrebentar com a gente aqui, porque eles conhecem tudo aqui dentro. Isso é um perigo, e se sentiram, não é, ameaçados. Fizeram o que então? Decretaram que agora, não é, trabalhassem forçadamente. Acompanha aí comigo na leitura, não é? E no verso 11, estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimi-los com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades e celeiros de Pitom e Ramsés. Eles foram forçados a trabalhar. O que esse faraó não sabia é que o Deus desse povo é o Deus, o único e verdadeiro, o Senhor de todo o universo. E quanto mais ele oprimia o povo, mais crescia em número e em força os israelitas. Não é? Quanto maior a pressão, maior o crescimento. Da mesma maneira, quando na perseguição no Novo Testamento, quanto mais se perseguiam os cristãos, quanto mais se matavam pessoas no Coliseu, achando que aquilo ia diminuir a ponto de minguar a fé cristã, mais se desenvolveu, mais cresceu a fé cristã. Da mesma maneira aqui, e os israelitas cresceram, se multiplicavam, até que agora o faraó teve uma outra ideia, vamos dizer, as parteiras para matarem, não é? Os nenéns recém-nascidos, se for menino, mata, se for menina, deixa crescer, mas os homens matem, para que eles não se tornem ainda mais numerosos. Só que eles foram as parteiras hebreias, e deram esse comando. Bom,
você já conhece a história, elas desobedeceram ao faraó, no princípio de que vale muito mais obedecer a Deus do que a homens, não é? Elas desobedecem ao faraó. Percebendo o faraó que o seu comando não adiantou de nada, mesmo mandando matar as crianças não morriam, alguma coisa estava acontecendo, agora faraó torna essa missão uma missão de todos os egípcios. E aí no verso de número 22 do capítulo 1 diz assim: por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. E agora não era mais as parteiras, era todo e qualquer egípcio. Qualquer um que visse que era recém-nascido um garoto, era para ser jogado no Nilo. Eu queria que você imaginasse a matança e a quantidade de meninos que foram ali mortos nesse período. A quantidade de mães que choraram e prantearam porque os seus filhos foram tomados do seu braço, não é? Levados de si. Ora, depois de tantos meses na barriga, sentindo ali os movimentos, imaginando como seria o rostinho, imaginando, idealizando um futuro para ele, agora foram tomados das mãos das suas mães, não é? Bom, é nesse cenário catastrófico que Amrão, não é? Pensa agora, eu vou me casar. Não é quando tudo está indo muito bem, mas diante dessa situação, Faraó ordena, e com requintes de crueldade, que as pessoas trabalhassem agora como escravos. Vai ter que trabalhar como escravos, não é? E se nós continuássemos a leitura, nós vamos perceber, não é, que eles eram obrigados ali, no verso 12 do capítulo 1, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, então, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel servidão. Olha a crueldade no verso 14. Tornaram-lhe a vida amarga. Não era só forçar ao trabalho, o que por si só já é demais e complicado, mas era a vida tornada amarga, complicada, cheio agora ali de provocações, não deixando e não dando alívio, mas tornando a vida bastante amarga, impondo-lhes tarefas árduas de preparar barro e fazer tijolos, executando todo tipo de trabalho agrícola, e em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. É nesse tempo, nessas condições, com uma escravidão ferrenha imposta sobre o povo, com morte de recém-nascidos, com mães chorando, é nesse cenário que Amrão se inspira e fala: agora eu vou casar. Chegou a minha vez, não é? Será que num tempo como esse, nessa loucura, você teria filhos, meu irmão? Você pensaria pelo menos em se casar? Ora, eu já escutei muitas pessoas dizendo: mas para que casar? Para que ter filhos? Por que ter filhos nesse mundo tenebroso? Nesse lugar horroroso que a gente não sabe como vai ser o amanhã, para que ter filhos? Ou para que mais filhos, não é? Eu tenho, a minha esposa tem um primo, melhor dizendo, e ele já tinha 3 filhos. E aquela história, né, que um filho, não é muito bom, 2 filhos, uau, né? Aí quando chegou no 3º, você fala: poxa, tá animado, né? E recentemente nasceu o 4º. Falei: meu Deus do céu, né? Essa turma aí tá animada. Agora pensa, não é? Muitas pessoas, no seu cálculo, não é? Eles entendem que ter filho é custo. Então a conta é quanto vai custar a escola, quanto vai custar comprar o tênis, quanto vai custar a comida. Então faz a conta de quanto custa uma criança por mês, e aí avalia se vai ter filhos ou não. Bom, eu não estou aqui a criticar o pensamento, só trazendo que não foi isso que Amrão pensou. A Bíblia diz no verso 1 do capítulo 2 que um homem da tribo de Levi se casou com a mulher da mesma tribo. Ele tomou Joquebede como sua esposa. Os dois são da tribo de Levi e agora formam uma família nessas condições. E nessas condições, talvez Joquebede, não é, pensando e tudo mais, como é que seria? Eles tiveram um filho. E um dos filhos que eles tiveram foi Arão. Tiveram outro filho, e foi uma menina, agora Miriam. E aqui a narrativa é do 3º, do nascimento
de Moisés, nessas condições terríveis que se encontram, não é, no país que moram, nas condições de trabalho. E aí vem o verso número 2, não é? E ela engravidou e deu à luz a um filho. E vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, meu irmão, acerca da família, é que não são as dificuldades que o mundo propõe, não é? Não são os problemas que existem, porque hoje ter filho, para quem é cristão, não é? Soa bastante complicado e temerário, com tantas coisas que acontecem nesse mundo em termos de violência, em termos de ideologias que tem por aí, entre movimentos de sexualidade, tantas coisas que se tem por aí, fica a preocupação: como vai ser o futuro dessa criança? Como vai ser o futuro desse menino ou dessa menina? Primeira coisa que eu queria destacar aqui para todos nós aqui é que não são as condições do mundo, mas é a fé no Senhor. Essa família é uma família que tinha fé no Senhor. E independente das condições do mundo, independente do risco de que o seu filho, ao nascer, se menino, não é? Porque naquela época não tinha ultrassom, pelo menos eu acho que Joquebede, no plano de saúde dela, não tinha essa opção, não é? Mas ali, ao nascer um menino, o risco de que esse menino fosse tomado e morto, não é? Por conta de um faraó ali, né, bastante perdido no seu julgamento e com medo, temerário, não é? Mandando matar todas as crianças. O primeiro ponto que eu queria dizer a todos os irmãos é que o dia a dia da família é afetado pelo mundo, em situações diversas, seja da economia, seja dos momentos, não é, em que o bairro, a família e todos passam, mas não é isso que dita a regra numa família, mas é a fé que nós temos em Deus, sabendo que é Ele quem toma conta de todos nós, sabendo que são das mãos dEle que vem a provisão, sabendo que é Ele quem nos protege e nos livra de todo o mal. Amém, meu irmão? Porque se fosse diferente disso, não é? Estaríamos todos perdidos, estaríamos todos por aí, sem rumo. E muitos aqui, inclusive, talvez nem família mais tivessem. Se não fossem as mãos do Senhor a cuidar, assim como fez, não é? Com essa família, nós já teríamos sido consumidos pela nossa própria loucura, não é? Pelos nossos pensamentos errados e decisões incorretas. Mas diante de todas essas situações contrárias, Anrão, Joquebede, na sua fé, não só obedeceram a Deus, formando uma família, não só obedeceram a Deus, multiplicando, não é? Povoando esse mundo, trazendo ali pelo menos 3, não é? Filhos para este mundo, mas fazendo isso em condições bastante contrárias, pelo menos no racional humano. E aí eu queria dizer a você, meu irmão, que eu não sei qual é o momento que a sua família vive, não é? Cada um na sua condição, na sua realidade. Às vezes a preocupação vem porque seja desemprego, é problema no relacionamento, é dificuldade na saúde. São vários fatores que tiram a paz e o sossego de muitas pessoas. Mas não é isso que dita a regra na vida do Filho de Deus. Mas é a confiança de que da mão do Senhor vem a provisão. E que Deus não nos desampara em momento algum. Eu já tenho 43 anos. Farei 19 anos, se assim Deus permitir, de casados esse ano. E eu posso dizer a você, já enfrentei bastante coisa. Não sou o mais experiente, longe disso, inclusive. Tem quem tenha muito mais experiência, a olhar os cabelinhos brancos aí, né? Por aí, há quem tenha muito mais experiência do que eu. Mas o que eu posso dizer, o que já passei até aqui, é que Deus não nos desampara. Eu já enfrentei dias, meu irmão, que eu entendi que aquele era o último dia daquilo que eu chamava de família. E aquele dia realmente foi, porque Deus me mostrou que aquilo não era a família que Ele tinha idealizado para mim. E aí Ele formou aquilo que Ele, segundo a sua vontade, queria na minha família. Então eu digo a você, meu irmão, não é a tua astúcia, não é a tua sabedoria, não são as capacidades e o melhor local, o melhor momento, mas é o que Deus faz. Por isso, meu irmão, nessa noite, eu digo a você, confie em Deus, apesar das situações, porque Ele cuida de nós. Amém?
Primeiro ponto que eu queria dar aqui de observação das famílias. E aí vem, não é, a continuidade dessa história, que você certamente se recorda, não é? No verso 2, ela engravidou e deu à luz a um filho, é o terceiro agora, não é? E vendo que era bonito, o escondeu por 3 meses. E ela o escondeu, você já sabe por que foi escondido, não é? Porque eles estavam sendo perseguidos. As parteiras não falaram nada de que Joquebede tinha dado à luz a um menino, e os egípcios ainda não tinham visto Moisés, não tinham visto que Joquebede tinha um recém-nascido do sexo masculino. E então ela teve uma estratégia. Ela e o seu marido pensaram numa maneira de proteger o seu filho. E aí a Bíblia diz que, quando já não podia mais escondê-lo, no verso 3, não é? Pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e debaixo do cesto, e deixou, melhor, os cestos entre os juncos, à margem do Nilo. Se ela colocasse debaixo, ia afogar o menino. Então ela pôs o cesto e pôs o cesto ali no Nilo. E a palavra diz que ela não colocou em qualquer lugar. Ela não foi lá e jogou Moisés para as águas saírem levando. Ela não foi lá e falou, meu Deus, em desespero, joga esse menino para que alguma coisa lhe aconteça. Mas há algo aqui que está sendo feito, meu irmão, e que é baseado na fé, inclusive. Porque é difícil, né? Hoje em dia a gente vê notícias de ou mães que botam crianças em sacos plásticos e abandonam no lixo, que é para a criança morra ali e ela perca aquela responsabilidade. Muito longe é o que Joquebede está fazendo, não tem nada a ver com isso. Ao contrário, ela está buscando uma maneira de que o seu filho seja protegido, sobreviva a essa carnificina de morte de crianças. E a Bíblia diz que ela coloca à margem, não é, do Nilo. E a sua irmã fica a observar, não é, o menino de longe para ver o que aconteceria. E aí vem o verso 5, não é, que diz que a filha do faraó desceu para tomar banho. Se você acredita em coincidências, né, você não conhece o Deus que nós servimos. E essa senhora, a filha do faraó, desce e encontra exatamente o quê? O cesto. E quando ela abre o cesto, ela se surpreende vendo um garoto ali, um menino. E ela percebe que é um menino dos hebreus. Mas olha que interessante. As parteiras desrespeitaram o faraó. E agora a sua própria filha não respeita a ordem do faraó. O que era para fazer? Joga o menino no Nilo. Já está no Nilo, então vira aquele cesto e deixa o menino borbulhar ali até morrer afogado. É isso que ela faz? Não. Eis aí a providência de Deus, meu irmão. Eis a providência do Senhor que cuida de todos nós em tempos de adversidade. E ela não só pega o menino e olha, não é? Sentindo ali compaixão por esse menino, mas de repente vem a irmãzinha. E eis aí a estratégia, não é? E ela diz, opa, você achou um garotinho aí? Não é? Aí ela, puxa, como é que você sabe, né? E aí Miriam, nossa, que coincidência, porque eu sei exatamente de uma mulher hebreia que está em condições de amamentar. Você não quer que eu chame ela para que ela amamente para você, esse garoto? E não só amamente, mas crie um menino para você? Qual que é a proposta dela? Deixa o menino crescer com a mãe dele. Em outras palavras, não é? Talvez a filha do faraó tenha sido inocente o suficiente, não é? Mas o fato é que a filha do faraó diz, opa, negociou da China, achei um menino bonito e ainda achei uma mãe para dar o tetê para ele e cuidar dele para mim trocar fralda, né? Esses dias eu recebi uma fotinha, eu mandei para o Keverson, que estava para nascer o Felipe, que era um nenenzinho com a fralda aberta e as costas, mas até aqui assim na nuca, de número 2, sabe aquele que faz bem feito assim? Que estava aquele que faz pá! E o menino fez e vazou para cima, vazou para baixo. E o menino estava dando um sorriso tão gostoso. E eu mandei para o Keverson, olha aí, Keverson, né? Vai nascer o Felipe. E talvez a filha do faraó tenha dito, graças a Deus, né, que apareceu uma para trocar as fraldas desse menino e para dar o tetê, né? Porque, poxa, que coisa desconfortável talvez, né? Para quem não seja mãe. E aí Miriam diz para ela, não é? No verso 7, olha aí, né? Para que a gente acompanhe a leitura. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar
uma mulher dos hebreus, para amamentar e criar o menino? Eu quero, respondeu ela. Veja que ela nem pensou. Não parece, né? Que ela pensou, falou, peraí, deixa eu ver, o que eu vou fazer? Afoga esse menino, crio esse menino. Não, mas foi de pronto, eu quero. Vai chamar essa mulher abençoada, né? E a moça foi chamar a mãe do menino. E agora, a família se reuniu de novo. Está ali a irmã, está a mãe e está o filho, não é? Diante da filha do faraó. E aí vem o verso 9, né? Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e o amamente para mim e eu lhe pagarei por isso. Isso é maravilhoso, né, irmão? No meio da dificuldade, no meio da história difícil, ela não só teve o filho de volta, criou esse menino, como também e principalmente, não é? Ela teve recursos para cuidar dessa criança. É a provisão do Senhor, meu irmão. Então eu queria dizer a você, meu irmão, que quando nós confiamos em Deus, Deus dá o caminho, Deus dá a saída para que a gente observe todas as coisas acontecendo, não pela nossa astúcia, mas pelo mover da sua mão, não é? E eu acredito que muitos aqui, em situação de desespero, não saber o que fazer mais, não é? Não só do nada, como quem não conhecesse a Deus, não é? Do nada, brotou uma oportunidade, brotou uma ideia, os recursos que faltavam surgiram, o caminho que não parecia tão intransponível, de repente, como algo tão simples e natural, a coisa foi acontecendo, e aquilo que parecia uma grande tormenta, se desfaz e a gente vê a luz brilhando, é o sol da justiça que cuida de todos nós. Então nós vimos aqui a providência de Deus diante de uma mãe e de um pai que pensaram, uma família, como é que eu vou cuidar dessa criança, não é? E a Bíblia diz que ela recebeu por isso, recebeu para cuidar do seu filho, recebeu para amamentar, recebeu para educar, não é? E aí a Bíblia continua, não é? A mulher levou o menino e o amamentou. É a mãe que levou o seu filho para casa. Enquanto muitas, não é, infelizmente, prantearam o fato de estarem sem seus filhos, Joquebede voltou para casa com seu filho e deu, não é, o seu suprimento de leite para ele. E aí no verso 10, tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. A mãe, a Joquebede, não é? O pai, Anrão, os irmãos, cresceram com Moisés. E este tempo, e que a Bíblia não diz exatamente qual foi o tempo em que ela passa, não só amamentando, mas educando Moisés, é um tempo que Deus permitiu que eles tivessem. Moisés cresce no Egito, Moisés cresce segundo, não é, toda a ciência egípcia, ele se desenvolve ali, e Deus tinha um propósito para Moisés, que nós já conhecemos, e essa jornada de Moisés dentro do Egito é que torna, inclusive, a sua tarefa mais fácil, quando agora ele entra deserto adentro, com uma multidão de pessoas, não é? E que às vezes não sabem nem ler com cré direito, gente reclamando de tudo e de todos, não é? Agora ali, Moisés se vê diante de uma nação, e que Deus confia a ele para ser o líder, para avançar, não é? Até a terra prometida. Essa tarefa de Moisés não foi uma tarefa simples. Se você pensar, né, se você é líder de algum grupo, se você é líder de pessoas no seu trabalho, se você cuida de pessoas, você deve saber, não é? Quão divertido é lidar com gente. É ou não é? Como é bom. Você faz aquilo e pensa, idealiza o melhor, né? Você fala, agora o pessoal vai se animar, vai gostar. Aí é mais ou menos como ontem, acho que foi ontem à noite. A Ellen, depois de um dia cansado, meu irmão, ontem eu resolvi fazer a casinha do Sansão. Sansão é meu cachorro, quem não sabe. Falei, agora vai sair a casinha desse menino, ou desse cachorro, né? E aí, vai dali, corta dali, eu me ferrei, não sei se você consegue ver meu dedão, estou tudo machucado, mas saiu a casinha lá, né? E depois de um dia de trabalho árduo, porque quem não manja de mexer com madeira, né, tem alguns problemas aí, umas dificuldades, né? Então, depois do dia de trabalho árduo, a Ellen me acompanhando ali e tal, falei, agora eu vou tomar um banho, vou descansar um pouco, né? E aí o estômago começou.
E aí, assim, quando o estômago se manifesta, eu chamo a Ellen, né? Eu falei, bem, está na hora da... Você viu a hora, né? Já está, assim, um horário legal para começar a fazer a janta, o que você acha, né? E ela cansada, ela vai toda assim e tal, fez lá uma gororoba lá, que ela montou ali, e aí ela chamou, né? Falou, tá pronto, vem comer. Aí fui eu, né? O primeiro, lógico, com a fome, né? Geralmente a mãe, quando chama, tá pronto, ela está pensando nos filhos, mas apareceu eu fui eu que apareci primeiro, né? Falei, daqui, o primeiro é meu. E aí peguei e comecei a comer. Nisso, passa minha filha por trás de mim. E quando ela passa, ela vai para a cozinha, eu sei lá o que aconteceu ali, mas eu só escutei a Ellen dizendo, mas você reclama de tudo, toda vez você reclama da comida. É mais ou menos quando a criança fala, mas ovo de novo, mãe? Essa comida de novo, mãe, sabe? Você faz a coisa com o maior carinho e amor, aí vem a criança e, de novo. Aí você teve o maior trabalho, você teve um dia cansado, árduo, para que aquilo fosse de benefício, e aí está lá o povo, só tem isso para comer, é só maná, né? Aquela reclamação geral. Imagina você, não é? Líder do grupo que Deus já te permitiu liderar, grande, pequeno, eu não sei. Agora imagina Moisés, com uma população, com uma nação que ele tira do Egito, que tinha hábitos, que tinha costume, que vivia como escravo, mas que tinha ali o basal do dia a dia para a sobrevivência, agora numa situação nova. Imagina essa tarefa divertida de Moisés. Para que ele conseguisse desenvolver e desempenhar a sua tarefa, não é? Não só na força do Senhor, mas Deus o instruiu e o capacitou nas ciências do Egito e muitas coisas que ele aprendeu para agora conduzir na sua tarefa, não é? Isso é maravilhoso, meu irmão, porque a história nós conhecemos, não é? Deus deu a Abraão, não é? A promessa de que ele seria pai de uma grande nação. E aí ele teve Isaac. De Isaac veio Jacó, pulando toda a história aí, né? Aí de Jacó vem aí os seus filhos, José, chega aqui onde nós chegamos. E aonde foi que Deus começa a multiplicar a semente de Abraão, e de maneira numerosa, senão nas condições em que o Egito coloca esse povo agora em escravidão. Então Arão e Joquebede nasceram num lugar e em condições de escravatura. Conheceram a Deus não somente de ouvir das histórias, mas daquela fé e da esperança no coração que habilitaram esse casal a avançarem na sua vida, a terem filhos, a se casarem, a não deixar que as coisas que vêm de fora afetassem os seus planos e os seus projetos, segundo aquilo que é a instrução do Senhor no seu coração. Mas avançaram a despeito de qualquer outra coisa. E a terceira coisa que eu queria comentar com você, meu irmão, é sobre esse tempo que Joquebede, Arão e Miriam tiveram com Moisés, antes que ele voltasse para a filha do faraó. E para que você perceba quão precioso foi esse tempo, nós vamos ler um outro aqui. Eu não sei quantos assistiram aquele desenho Príncipe do Egito. Já assistiu? Não é? Que é a história contada de Moisés. Ali, meu irmão, tem muitas falhas daquele desenho na contagem da história. A maior parte tem uma narrativa semelhante à narrativa bíblica, mas tem algumas coisas que não batem ali. E uma delas é que Moisés cresce sem saber e sem conhecer a sua origem e a sua história. Quem assim pensa, precisa ler esse texto que nós leremos daqui a pouquinho. Porque é neste período de tempo que ele passa com a sua família que ele adquire exatamente a sua consciência. É maravilhoso para que você preste atenção. Então eu vou pedir a você que siga comigo para o livro de Atos dos Apóstolos, né? Vamos lá para frente e nós vamos encontrar um momento bem interessante para a contagem dessa história. A igreja está sendo perseguida, não é? Os primeiros cristãos estão sendo ali convidados a rejeitarem a sua fé. Opa, fui eu? A rejeitarem a sua fé, a voltarem atrás e abandonar isso que é o início, não é,
do cristianismo. Eles eram chamados de cristãos. E cristão naquela época era um xingamento, tá? Hoje nós recebemos o nome de cristãos, seguidores de Cristo, com o coração cheio de alegria de ter sido achado digno de sofrer pela causa do Senhor, não é? Mas naquela época aquilo era um xingamento. Hoje caracteriza uma fé, a fé cristã, mas era um xingamento, não é? E naquele tempo, surge aqui no capítulo 6, não é? A prisão de um homem chamado Estevão, e é o primeiro dos mártires aqui na história, não é? E aí no verso 17 do capítulo 7, porque diante do sinédrio, Estevão agora começa a prestar a sua versão. Ele vai explicar a sua versão. Ele está sendo acusado, ele está diante de um tribunal, e ele agora está no momento da defesa e ele está falando. É o discurso de Estevão, antes da sua execução. E ele foi apedrejado e apedrejado à morte. No verso 17, depois leia aí na íntegra, porque é muito importante aí a compreensão, não é? No verso 17, ele diz assim: e ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Que tempo que ele está falando? Exatamente do tempo do nascimento de Moisés, em que o povo se multiplica grandemente e debaixo de grande aflição. Então, meu irmão, presta atenção que promessa de Deus também se cumpre no meio da aflição. Então, para de rejeitar as coisas e começa a confiar em Deus. Começa a esperar no Senhor, porque debaixo de aflição tem promessa de Deus, propósito do Senhor se cumprindo na minha vida e na sua. E digo mais a você, os períodos de sofrimento são os que nós mais aprendemos. E aqui então no verso 18, não é? Ele diz assim, é Estevão falando: então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. E ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo, oprimindo os nossos antepassados e obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. E naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Na versão Almeida Revista e atualizada, talvez esteja formoso aos olhos do Senhor. E por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Bom, até aqui, nada diferente daquilo que é o nosso conhecimento, não é? Acerca da história de Moisés, o que ele passou, toda a sua trajetória, não é? Mas olha aí comigo o verso 23. E ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. E ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Verso 25, vamos ler de novo. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Ora, que momento que é esse que Moisés, eu ia falar José, enroscou. Moisés se levanta na defesa, não é, de um israelita, de um hebreu, e mata um soldado egípcio. É depois que ele foge do Egito? É depois dele passar 40 anos no deserto? É depois da sarça ardente? É depois que ele volta para enfrentar o faraó e faz, não é? E vê junto com as pessoas as 10 pragas? É depois de tudo isso? É depois de crer no Senhor e ter conhecido que ele era um israelita? Não. A Bíblia diz que é aos 40 anos. Ou seja, o tempo em que ele ainda habitava o Egito. O tempo em que ele ainda morava como um filho de adoção da filha do faraó, neto do faraó. É nesse tempo. E o verso 25, segundo a narrativa de Estevão, diz que ele entendia, ele tinha a compreensão de que os seus irmãos, os demais israelitas, diante dessa atitude, entenderiam que Deus o havia levantado para salvar o povo, para libertar o povo, aos 40 anos. De onde ele tirou essa compreensão?
no Egito, Faraó deve ter dito a ele, falou, Moisés, vem aqui, senta aí, Moisés, eu vou te explicar acerca de Deus, eu vou te explicar acerca de José, os seus antepassados. Ora, a Bíblia diz que este Faraó, malemar sabia quem era José, não sabia da história, não conhecia. Verso 18, então outro rei que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Então de onde veio essa percepção, essa noção, esse entendimento que Moisés teve, de que ele era um israelita, ele era um hebreu, de que ele não ouvia e não deveria respeitar os deuses do panteão egípcio, mas honrar ao único e verdadeiro Senhor, a quem agora, não é? Estevão diz aí, verso 25, ele pensava, não é, que os seus irmãos compreenderiam que Deus, não é o Ra, não é o Deus cachorro, o Deus rã, o Deus mosquito, nada disso, é o Senhor, o Deus dos exércitos, o grande El Shaddai. De onde ele tira essa compreensão se ele morou no Egito? Se ele cresceu no Egito? De onde ele teve essa intenção e essa ideia, não é? Como ele diz aqui, pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. E ainda não só não compreenderam, como no dia seguinte ainda, não é? Saíram por aí dizendo que ele tinha matado um homem. De onde veio esse entendimento de Moisés? Será que ele estava sem o que fazer? E aí, assistindo Netflix, ele foi assistir o desenho O Príncipe do Egito. Ele falou, sou eu. Será que ele não tinha o que fazer? Foi lá no Google e falou, vamos lá, panorama do Antigo Testamento. E começou a estudar, não é? Não, meu irmão. Onde é que ele aprendeu as verdades preciosas acerca de Deus? Não foi com a filha do faraó, não foi com o faraó, não foi com nenhum sacerdote egípcio. Foi com quem? Foi com seu pai, foi com sua mãe, foi com os seus irmãos, foi com a sua família. E meu irmão, e esse tempo é tão precioso, que passados, não é, seja 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu não sei o tempo que Moisés passa com a sua família, mas esse tempo é tão precioso, que enraiza sementes preciosas da palavra de Deus, a ponto de, na maturidade, aos 40 anos, esse homem ter plena ciência de quem ele é, e inclusive do seu chamamento. Diz Estevão que ele entendia que era tempo de libertar os seus irmãos do cativeiro, mas ninguém o entendeu. Também ele não entendia como Deus queria fazer. Foi entender mais de 40 anos depois, lá na sarça ardente. E aí foi conhecendo melhor o Deus dos hebreus. Então, meu irmão, a terceira coisa que eu queria comentar aqui acerca da família é que o mundo tem dito que, tanta coisa aí para aprender, vai aprender robótica. É tão legal, né, aprender robótica? Os irmãos conhecem de robótica? Devia inventar o robozinho que vai, faz comida, volta. Serve o prato, lava a louça. Não, vai fazer o esporte, É tão legal, né? Ser esportista, sei lá, puxar uns ferros aí igual os irmãos aí, forte, né? Puxar uns ferrinhos. Vai na natação, vai desenvolver os ombros, né? Ficar ombrudo. Vai fazer qualquer coisa da vida, né? Sei lá eu. Vai fazer corte e costura para aprender a fazer aquele joguinho de tapete bonito para colocar no banheiro. A gente ocupa as nossas crianças com tanta coisa, não é? Com estudo disso, com estudo daquilo, vai fazendo não sei o que lá, para aqueles que ocupam, porque tem também aqueles que não ocupam, que deixa a criança ao relento e a remela, né? Escorrendo do nariz e do olho, e não cuida. Meu irmão, eu queria que você prestasse atenção, que foi neste período de tempo da vida de Moisés, tão curto, em que ele esteve com a sua família, porque Deus proveu a família ter Moisés e a Moisés ter sua família. Que as sementes que nortearam a vida desse homem foram semeadas. O que é que você tem ensinado para os seus filhos? O que é que você tem instruído eles? Você está criando pessoas para o mundo, para serem cidadãos de bem,
para serem grandes cientistas, para serem grandes corredores de Fórmula 1, para serem jogadores. Eu não sei o que é que você está criando. Eu só queria te dizer que dentre todas as coisas que estão disponíveis para você e para mim, para a educação dos nossos filhos, e para você que ainda vai ter o seu filho, para você que ainda está sonhando com o seu filho ou sua filha, não há legado mais precioso que você possa deixar. Não há semente mais valiosa que você possa deixar do que a palavra de Deus. E eu queria te dizer que muitos terceirizam isso para a igreja. Isso aí é coisa da professora da escola. Isso aí é problema do pastor. Pastor que se vire para educar religiosamente meu filho ou minha filha. E se ele não souber os versículos de cor, a culpa é da igreja. A igreja que é ruim. Não é? Sabe, meu irmão, somos você e eu que somos chamados a educar os nossos filhos no caminho de Deus, a ensinar a palavra que vai guiá-los no dia em que você não estiver com eles mais. No dia em que não tiver ali Joquebede, e toda vez que eu, meditando sobre essa palavra, eu lembrei da música do Joquebede. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu vou parar daquela música, né? Você já ouviu? Enfim. Mas o tempo em que Joquebede não esteve mais com ele, você conhece a música, irmão? Não? Depois pesquisa, saiu de casa, você está indo para casa e escute hoje. Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu ouvi o choro do bebê. Esqueci a letra, mas é uma legal. E aí, meu irmão, é nesse tempo que essas crianças, não é, estão em casa, que essas crianças estão se desenvolvendo, crescendo, é o tempo da gente ensinar tudo. Ensinar sobre ser um cidadão de bem, porque isso é o mínimo que se espera de qualquer pessoa, não é? Ensinar a escovar os dentes, não é? Não é aquela coisa, escovar o dente, menino. Aí já sai, vai deitar, vai ensinar o quê? Fazer papai do céu, filho. Já fez papai do céu? Faça junto, não é? Vai comer, ensina o quê? Agradecer pelo alimento. Em tempo e fora de tempo. Que a gente possa ensinar aos nossos filhos essas sementes, não é? Existem coisas que são muito valiosas para o mundo. Deixar patrimônio, não é? Tem pessoas que trabalham arduamente, porque não tiveram na sua infância, estão construindo para deixar para os seus filhos uma casa, uma propriedade, ou propriedades, ou finanças, e tudo isso realmente parece muito bom, não é? Parece muito bom na vida daquele que deixou e perdeu os seus pais, agora pelo menos ter ali um conforto, alguma coisa que foi deixada, transmitida, passada. Sentir o carinho com que o pai deixou, mas ainda que não tivessem finanças, que não tivessem herança alguma, que não tivessem nem onde deitar e reclinar a cabeça, mas tendo a palavra de Deus, assim como Arão e Joquebede, confiaram em Deus, no meio da adversidade. São essas sementes que agora vão frutificar na vida dessas crianças. E aí, meu irmão, tanta gente preocupada, como é que vai ser o mundo de amanhã, como é que vai ser o sei o quê e tudo mais. O mundo de amanhã já está acontecendo. Então, se você realmente se preocupa, ensine o seu filho, ensine a sua filha no caminho do Senhor. Porque este é o futuro, não só da igreja, desse mundo. Eu penso que muito aí se perdeu ao longo da história. Se você conhece um pouco do momento em que a Europa passou, não é? Desde o ápice do crescimento e expansão do cristianismo até o que se tem hoje, onde grandes catedrais que antes pregavam a palavra de Deus, agora são boates, danceterias, lugares de prostituição, se perdeu. Você também deve conhecer, não é? Abraão, Isaque, Jacó. Abraão, um homem conhecido como pai da fé. Isaque, uma pessoa que se fala muito pouco sobre ele na Bíblia. E Jacó, pelo menos até que ele tivesse um encontro verdadeiro com o Senhor, uma pessoa perdida. Uma pessoa que enganava os outros, não é? E assim por diante. Então, meus irmãos, eu queria dizer a você que há necessidade de que nós olhemos para os valores bíblicos, para a família, e nós confiemos em Deus.
Confiemos em Deus para tudo, independente de como o mundo está. Que nós usemos das estratégias, não é? E do direcionamento que o Senhor tem dado a todos nós, ainda que aos olhos pareça, uau, mas isso aqui não é muito lógico, né? Isso não é muito racional. Ué, quem explica o sobrenatural? Explica aí como é que Jesus ressuscitou alguém dos mortos. Explica aí como é que, não é? Deus olhando para aquele que era cego de nascença, com a sua saliva misturada no barro, chacoalhou no olho do homem lá e o homem voltou a enxergar. Como é que a gente explica isso? Tem coisas que a gente não explica, mas a gente vive. E é desse tipo de coisa, acerca da palavra de Deus, que nós devemos, não é, ensinar aos nossos filhos. E por fim, meus irmãos, depois de entender aí sobre confiar em Deus, seguir segundo o direcionamento do Senhor e a educação dos filhos, naquilo que de fato tem valor, além de todas as coisas que são obrigação de todos nós, ensinar no caminho de Deus, eu queria te dizer do resultado dessa família. O resultado da família de Arão e Joquebede. O que deu? Há um pouco tempo atrás aqui, o pastor Aguiar falava de uma família de pessoas lá de Sorocaba, que o menino tinha se perdido em drogas, depois foi preso. O que aconteceu com a família de Joquebede? O que aconteceu? A Bíblia fala de 3 filhos que ela teve, pelo menos 3, né? Aqui. Moisés, você lembra dele? Arão, que só tirou o N, né, do nome do pai, e agora, bem original, né? Arão e Miriam. O que aconteceu com esse povo? Miqueias, capítulo 6, abre lá comigo, livro do profeta Miqueias, no capítulo 6. Para que você veja se Deus honrou ou não a fé dessa família, se Deus honrou ou não essas sementes que foram, portanto, semeadas na vida dessas crianças. Capítulo 6 do livro do profeta Miqueias. Quem achou, diga amém. Quem já voltou do começo e voltou e não achou, e voltou do começo de novo e não achou, Miqueias, Naum, Abacuque. Se estiver perto de um desses aí, ou Jonas, né? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Está aí. Achou, Miqueias? Que às vezes o pessoal compra a Bíblia em promoção, né? Bem faltando folha. Miqueias, do capítulo 6. Olha só o que é que diz o verso 4. E o contexto de Miqueias é outro, mas o que nos importa para a reflexão de hoje é o verso 4. Ele diz assim, Deus falando, eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. E eu enviei Moisés, Arão e Midian para conduzi-los. Quem Deus enviou para tirar o povo do Egito e para conduzir durante todo o seu período, não é? No deserto até chegar à terra prometida. Quem Deus enviou, meu irmão? Você se lembra certamente do primeiro nome, o Moisés. Alguns ainda vão se lembrar de Arão. E quem foi Arão? Moisés, o libertador, o legislador, não é? O líder sobre o povo. E Arão, quem foi? Senão o primeiro sumo sacerdote que Deus levantou. Agora, ensinar o povo a como eles deveriam adorar, como eles deveriam se portar. O primeiro sumo sacerdote. Foram só esses 2? Não, a Bíblia cita 3. 3 filhos de Joquebede. E Miriam. Miriam, que é tida como a profetisa. No capítulo 20 lá do livro de Êxodo, diz que Miriam, a profetisa, chegou e ali ela manifestou um cântico, não é? De adoração com harpas, com liras, para agradecer ao Senhor. Que família abençoada. Que família abençoada. A minha e a sua, meus irmãos, também, nas mãos de Deus, podem ser usadas e levantadas para mudar uma geração. Podem ser usadas para transformar, não é, a condição de uma realidade que se tenha hoje. Por isso eu digo a você,
Confia em Deus. E aí o convite que eu faço a você nessa noite, e com isso nós vamos ficando por aqui, é uma reflexão sobre, eu tenho de fato confiado em Deus ou confiado nos meus muitos pensamentos e nos meus muitos planos, na maneira como eu arrumo tudo e ponho a coisa na ordem aqui, tiro da ordem daqui, ou eu estou confiando em Deus? Eu tenho seguido aquilo que é a orientação do Senhor na minha família, como marido, como esposa, como filho, enfim, na posição que eu hoje ocupo? E principalmente, o que é que você tem ensinado aos seus filhos? Você tem ensinado a ser uma pessoa dura, carrancuda, que não tem tempo para nada, estúpida, grosseira, que nunca tem tempo, que sou muito ocupado? Ou você está ensinando essa criança a valorizar o Senhor, a sua palavra, a dedicar tempo, não é para aprender o partilhar do pão, para aprender a orar e buscar a face do Pai. O único que pode de fato ajudar e resolver, não é, os problemas que ela vai enfrentar. Você está ali ensinando a ela as doutrinas bíblicas? Ou você é mais um que apenas repete o que as pessoas fazem por aí, porque acha que é o modismo e é assim que funciona? O que é que você tem ensinado? Não é? E o ensinamento aqui, que fique registrado, que já foi dito aqui recentemente, porque teve o culto do Dia das Mães, não é? Em que falava sobre Maria, e eu queria trazer agora também mais uma mamãe aí, Joquebede. Moisés não vai morrer. Essa mulher, meu irmão, ensinou o seu filho. E eu penso que muitos dos ensinamentos não foram com palavras, mas foram com atitudes, porque a fé se reflete na atitude. A oração se reflete na atitude daquele que confiou naquilo que diante do Pai entregou nas suas mãos. Então, meu convite para você é acerca dessa reflexão. Se coloque de pé em nome de Jesus.